Glórias ao Senhor. Aleluias. Diga: fala comigo, Senhor Jesus. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu preciso ouvir tua voz. Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Glória a Deus. Tome o seu assento, por gentileza. Não vá para outra parte, senão para a sua cadeira. Tome o seu assento agora. E sem mais demora, tenha toda a sua atenção voltado para a palavra, para o ensino, para a instrução, para a iluminação da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nada de Samuel, né? O Daniel, profeta Daniel, capítulo de número 8. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 8. Amém? Nós vamos ler esse texto em sua íntegra nessa noite e nós com certeza seremos alimentados um pouco mais. Na quarta-feira passada, nós vimos o sonho do Daniel. Ele teve uma visão, ele teve um sonho, e ele viu 4 animais, vocês se recordam disso, né? E no mesmo texto nós temos a interpretação. A gente não dá interpretação para aquilo que já está interpretado. Nós podemos até fazer aplicação. Amém? Ele teve um sonho, ele viu 4 animais, e disse para vocês que esse capítulo 7, ele é um paralelo com o capítulo 2, do seu próprio livro. No capítulo 2, foi o sonho que o Nabucodonosor teve, aquele sonho da estátua, cabeça de ouro, os ombros e os braços de prata, o quadril de bronze, as pernas e os pés de ferro e barro. E também naquela data nós aprendemos que a cabeça era a Babilônia. O próprio Daniel teve a interpretação: tu és a cabeça. Os ombros e os braços eram os medos e os persas, o rei que veio depois. O ventre e o quadril de bronze representava a Grécia, e as pernas e os pés de barro e ferro representava Roma. Isso ele disse. Quando nós lemos aqui no capítulo 7, a semana passada, o Daniel agora teve um sonho, e ele viu 4 animais. Ele viu o leão, ele viu o urso, ele viu o leopardo, e ele viu um 4º animal indescritível. Não era algo assim normal da terra. E disse para vocês que aquela visão é a mesma do capítulo 2. Aquele leão representa o próprio texto da interpretação. O próprio texto da interpretação. Aquele leão representa Nabucodonosor. Aquele urso representa os medos e os persas. Isso resumindo também, né? Aquele leopardo representa a Grécia e o Alexandre o Grande. E por que o leopardo? Porque é veloz. E nós vimos que o leopardo tinha asas para mostrar maior velocidade ainda. E o Alexandre o Grande foi um dos maiores conquistadores, foi um fenômeno. Em 13 anos ele conquistou tudo que existia de império na época. Ele acabou com tudo, dominou tudo. E isso também, essa interpretação está no próprio texto. No próprio texto. Então o capítulo 2 e o capítulo 7 são paralelos. O capítulo 8 que nós veremos agora, quando você lê assim de primeira, você pensa que é a mesma coisa, mas não é, tem algumas variações. E pelo menos uma variação muito importante. Então, como eu tenho dito aqui para vocês, em 2 cultos a gente apresenta o capítulo. Então eu apresento o capítulo no primeiro culto, e no segundo a gente examina o texto, a gente analisa o texto. Então meu alvo hoje é apresentar o capítulo 8, mostrar o que há de incomum com o capítulo 2 e o capítulo 7, e de repente mostrar também a diferença, e não trazer o texto na sua estrutura mesmo, assim, o ensino do texto mesmo, fica para a semana que vem. Amém até aqui, irmãos? Tudo bem? O tema para esse capítulo aqui é o aparecimento e o desaparecimento dos reinos do mundo. Seria esse o tema. O tema aqui na Bíblia é o carneiro e o bode. O capítulo 8 está aberto já aí, Daniel 8, já abriram? Você vai ver a visão sobre o carneiro e um bode.
O tema que eu quero tratar aqui é assim: o aparecimento e o desaparecimento dos reinos, dos impérios, dos dominadores. Amém? Vamos ler agora, com isso na nossa cabeça, vamos ler o texto e eu espero que você receba a palavra de Deus. Domingo nós aprendemos que tem duas formas de ouvir a palavra, lembra disso? Né? Você aprendeu, tem um jeito que é muito bom, que é o informal, o racional, que é excelente, mas tem um outro jeito de ouvir a palavra que eu ensinei vocês. Espero que você ouça das duas formas. Das duas formas, amém? O capítulo 8 então, e o versículo 1, vamos ler o texto. E vamos, enquanto nós lemos o texto, você já pode abrir o seu coração e deixar o texto falar com você. Amém, queridos? Todos preparados? Vamos nessa então? Capítulo 8, Daniel, versículo 1. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que tivera no princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Ou seja, o bode voava, era um bode voador. Era um bode voador, sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir o bode. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Marca esse versículo, para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Se engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse: outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão não é mais um sonho como o capítulo 7, viu irmão? A visão. Procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem, e ouvi a sua voz de homem, de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão.
Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialistas em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo, junto com aquele que eu mandei você marcar, aqui outro versículo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração. Se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere aos dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse, quem compreendesse. Amém até aqui, irmãos? Vamos começar pelo fim aqui. Quando ele fala que não havia quem entendesse, é como se aplicava aquela visão no tempo dele, porque a interpretação está aqui. Não tem nenhum mistério aqui, assim, às claras. O mistério aqui está: como é que isso vai ser? Porque ele olhava para o reinado do Belsazar, aquele domínio todo. Ele olhava para aquilo e ele falava: mas quem pode acabar com esse império? Quem pode dominar? O que ele quer entender é como se aplica aquela visão. Como se aplica aquela visão que, digo de novo, não é como da primeira vez, do capítulo 7, que era um sonho. A natureza agora aqui é visão profética. Lá era um sonho profético. São duas coisas diferentes. Então, assim, quando ele fala assim, que ele enfraqueceu, é porque, sabe assim, gastar neurônios? O que é isso? Como é que se aplica isso? Quem vai acabar com esse rei que está aqui agora? Quem vai tomar o domínio desse rei que está aqui agora? Quem é que pode com isso? É isso que ele está querendo dizer. Está querendo que ele ficou doente com febre, que ele está ficando com uma bactéria, nada disso. É que tomou conta dele, a ponto dele ficar fora de si, de ele desmaiar. Tem um texto, outro texto na outra versão que fala que ele desmaiar. Ele desmaiou, de perder as forças de falar. Já pensou? Se de repente alguém chegasse para você aqui e falasse assim, ó, vai acabar os Estados Unidos, vai cair. Já seria uma coisa terrível. Mas imagina alguém falar assim, olha, os Estados Unidos vai cair, quem ganhar dele vai cair também, e quem ganhar depois dele vai cair também. Imagina para você isso. Para você, um homenzinho lá no fim do mundo, falar para você que os Estados Unidos vai sumir do mapa, e que aquele outro país que conquistá-lo vai sumir também, e que o outro vai sumir também, porque é isso que ele está ouvindo. Ele está ouvindo que alguém vai dominar aquele império, mas que depois esse vai cair também, e outro vai dominar, e esse vai cair também. Acabou as forças do Daniel. Ele perdeu as forças quase que completamente. Então esse é o texto. Agora vamos começar então algumas coisas aqui para a gente deixar claro. Então ficamos assim, ó, o aparecimento e o desaparecimento das grandes potências. É isso que eu queria destacar aqui, o aparecimento e o desaparecimento. Você, quando lê o texto assim, você pensa, olha só, é a repetição, e não é repetição. Então vamos começar com a data da visão.
Volta para o versículo 1. A data da visão, nós temos aqui no terceiro ano, no ano terceiro do reinado de Belsazar. Volta para o capítulo 7. Volta para o capítulo, versículo 1. No primeiro ano de... Então nós temos a data. Mas no capítulo 6, nós temos Daniel na cova dos leões. E quem reinava aqui era o Dario. O Dario veio depois desse capítulo 8. Está entendendo isso aqui? Ó, esse Belsazar morreu quando? No fim do capítulo 5. Lembra-se disso? O Belsazar morreu no fim do capítulo 5. Como é que ele volta a aparecer no capítulo 7? Isso só quer dizer uma coisa: o livro não está em ordem cronológica. Tá bom assim? Não está assim, começo, meio e fim. Não está em ordem cronológica. Como eu disse para vocês na outra vez, do capítulo 1 ao capítulo 6 é a visão histórica. Começo, meio e fim. Mas do capítulo 7 para frente é uma visão apocalíptica. Ele começa a pegar pedaços dos governos e vai começar a trazer para nós o futuro. O que vai acontecer no futuro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, o Nabucodonosor reina durante 4 capítulos, depois vem o filho dele e reina por alguns anos, o pai dele reinou 45 anos, o Belsazar vai reinar uma pancada de anos também, depois dele virá o Ciro, depois virá o Dario, ou melhor, o Dario e depois o Ciro. Então, do capítulo 1 ao capítulo 6, eu sei quem governa, eu sei quem reina: Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro. O Daniel trabalha durante esses governos. Tudo bem? No capítulo 7 começa então a questão apocalíptica, profética do Daniel, como tenho dito a última vez. Tudo bem? Então a data aqui prova para nós que não está em ordem cronológica. Então assim, aqui é no terceiro ano. O capítulo 7 no primeiro ano. Não é cronológico. Outra coisa importante de sabermos: do capítulo 7 para frente, o original é em hebraico. Do capítulo 6 para trás é em aramaico. É o único livro que foi escrito em 2 línguas. O único livro, Daniel, que foi escrito, a primeira parte em aramaico e a segunda parte no puro hebraico. E por quê? Aí eu pedi para vocês frisar 2 versículos. Por quê? Porque esse capítulo, ele diz respeito objetivamente aos judeus, aos israelitas. Tudo bem? Por isso que é hebraico, puro hebraico. E aqui você não vai ver mais o nome de Daniel mudado. Quando misturava com os babilônicos, os nomes deles eram mudados. Aqui não é mais, porque é ele falando dele mesmo. Então o alvo aqui, quando você percebe assim, ó, olha de novo o versículo 11. Olha para o versículo 11. O verso 11 fala assim: então aqueles homens foram juntos. Capítulo 8, versículo 11. No outro capítulo. Versículo 11 fala assim, olha: sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército, e tirou o sacrifício diário, e o lugar do santuário foi deitado abaixo. Olha para cá, gente. Para o Daniel, isso daqui é futurístico. Para nós, isso aqui é passado. Isso aqui já aconteceu. Por quê? A Babilônia já aconteceu, sim ou não? Os médios e os persas já vieram e já foram? Os gregos já vieram e foram? Já passou. Para o Daniel, isso daqui é futurístico. Para nós é passado. Tudo bem? Tá bom? Então o versículo 11 é muito claro, que fala do sacrifício. Não tem mais sacrifício hoje em Israel. Acabou o sacrifício. Já desde Jesus. Acabou o sacrifício. Fala do príncipe do exército. O versículo de número 24. Olha comigo o 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos. E o povo santo aqui, não tem nós ali. Quem é o povo santo que vocês já aprenderam que quer dizer santo mesmo? Diga para mim. Que quer dizer santo? Gente, Deus só tinha separado um povinho no mundo inteiro. Deus separou um povinho só. Qual é o nome desse povo? Qual é o nome desse povo? Israel. Ele tinha um povinho pequenininho lá no meio do canal do Oriente. Um povozinho pequitinho, que começou com Abraão e foi multiplicando.
Esse é o povo separado. Santo não quer dizer muita coisa, só separado. Assim como você e eu somos separados. Como nós estamos aprendendo aqui no livro de Coríntios na sexta-feira. A santificação posicional e aquela processual. A posicional é que nós estamos posicionados em Cristo. Então, nesse tempo aqui não tem igreja, não tem essa igreja de hoje. Não tem esse povo salvo pelo Cordeiro, no nome de Jesus. Não tem esse povo. Nem se conhece muito Jesus. Eles misturam todas essas coisas. Eles não sabem como tratar como Deus plural. Já existe Deus plural. Já existe no profeta Isaías, quando Deus fala assim: quem há de ir por nós? É Deus perguntando. Quem há de ir por nós? E não é poético isso. É porque na divindade há uma pluralidade. É um só Deus de 4 pessoas. Só que não se conhecia. Por isso os antigos hebreus não sabiam lidar com isso. Os antigos hebreus não sabiam lidar com o enigma de Moisés. O enigma de Moisés é o grande eu sou. Nunca ninguém entendeu aquilo. Qual é o seu nome? Eu sou. Qual é o seu nome? Eu sou. Eu sou o que sou. Os judeus nunca entenderam esse enigma. Esse enigma quem vem explicar para nós é Jesus e o apóstolo Paulo mais tarde. Amém, irmãos? Então aqui é o povo santo. Vai comigo também no versículo 25. Olha o 25. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Tudo dizendo com respeito a Israel. Amém até aqui, irmãos? Então, Deus está falando ali com o povo santo. Agora, não quer dizer que não atinja a gente. Olha para mim aqui, deixa eu ensinar um princípio para vocês. Deus sempre trabalha com embriões. Está me ouvindo? O pecado atingiu a gente? Atingiu, alcançou a gente? Por causa de quem? Fala mais alto para mim. Por que é que nós somos chamados de pecadores? Por causa de quem? Do Adão. Tem alguns irmãos que são tão cara de pau que falam assim: o Adão pecou e eu me lasquei. É por aí. Deus sempre trabalha com embriões, irmãos. Sempre trabalha de jeito pedagógico. Todos nós estamos no ventre de Adão. Porque Adão pecou, todos foram considerados pecado. Mas porque Jesus morreu por nós, todos nós morremos também. Nós fomos salvos também. Entenderam, meu irmão? É assim. Deus queria um povo, começou com o povo judeu. É sempre um embrião. Ele sempre começa assim, de uma forma pedagógica. Aqui nesse capítulo 8 é muito importante que a gente entenda algumas coisas. Porque senão a gente não entende o Apocalipse. Não entende a visão apocalíptica. Então Deus sempre trabalha com o embrião. Quando ele pensou no povo judeu, não era o judeu. Deus sempre pensou, gente. Deus sempre pensou em multidões. Deus escolheu, e quando um dos profetas, me fugiu agora quem fala, um dos profetas chega a dizer que quando Deus chamou Israel, Israel era nada, era um povinho sem graça, e porque era imprestável Deus escolheu, porque é assim que Deus faz, Deus escolhe os imprestáveis mesmo, Deus pega os fracos, é assim que Deus opera, é assim que Ele fez com você e comigo, pega a gente do nada. Deus sempre trabalha com embriões, é a metodologia de Deus, Ele sempre pega o mínimo para alcançar o muito. Deus sempre pensou na multidão, no mundo inteiro, nas nações, sempre foi assim. Era para Israel ser luz para as nações. Israel não foi. Israel voltou-se para si mesmo. Israel não seguiu o plano de Deus. Não seguiu o plano de Deus. Era para ele seguir e anunciar às nações. Tanto é que os Salmos canta para nós: anunciai entre as nações. Anunciai entre as nações. Era para eles, eles não fizeram isso. Fizeram um buraco e se enterraram, e achavam que Deus era só deles. Aí vem Jesus para mostrar que não. Então Deus sempre trabalha com embriões. A natureza dessa profecia agora aqui do capítulo 8 é uma visão. O Daniel, ele é arrebatado de um lugar e vai para outro lugar. Olha o versículo 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu numa cidadela, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos, e eis que vi diante de mim um rio, estava dentro do rio, e estava um carneiro. Ele foi tirado de um lugar, e foi transportado espiritualmente para outro lugar. Você crê nisso, não crê, irmão? É lógico que Deus não faz isso para você economizar passagem.
Porque o que eu vejo hoje é uma sacanagem no meio desses ditos evangélicos. É cada sem vergonhice, irmãos, e é por isso que algumas pessoas se frustram com Deus, não creem mais no poder de Deus. Você vê as pessoas cuspindo na outra para cair no poder, jogando paletó na outra para cair naquilo, e fica brincando com Deus, você entendeu? Eu creio no poder de Deus, mas eu não creio que Deus vai te arrebatar daqui para levar lá para o Colorado, para você economizar passagem. Deus não faz isso. Deus está preocupado com a salvação do mundo, gente. Não é com a sua dor de barriga. Deus tem um povo para salvar, de todas as nações, tribos e línguas. Não é apenas a metodista de Suzano, não. É algo muito mais sério. Então Deus move tudo, Deus move céu, Deus move terra, quando Ele quer falar com alguém. Então não é por causa da sua dor de barriga que você vai ser arrebatado, não, meu irmão. Mas se Deus quiser pegar um aqui, para fazer algo sobrenatural, Ele pega. Ele pega. Agora é preciso que você esteja envolvido, comprometido. Não é com o seu umbigo, meu irmão. Não é com o nosso próprio umbigo. É coisa do reino de Deus, não é coisa da metodista. Não é coisa, meu irmão, das batistas. É coisa de Deus. Não é com o nosso umbigo. Então as pessoas querem ver o poder de Deus e ficam pensando em religiosidade. Tem um monte de psicólogos aí derrubando pessoas na sugestão. Tem um monte. Os budistas fazem isso faz muito tempo. E nós estamos brincando com o poder de Deus. O poder de Deus é real. O Daniel foi tirado de um lugar e foi transportado para outro lugar. No sobrenatural de Deus. Porque é coisa séria. Tanto é que o Daniel perdeu as forças. Ele desmaiou. Mas nós nem orar queremos. A gente tem um sonhozinho. Quando eu falo isso, vocês ficam chateados comigo. Quando eu falo que Deus não tem compromisso nenhum com o sonho de ninguém, irmãos. Eu já falei para vocês, mas vocês ficam chateados comigo. Deus não tem compromisso nenhum com o sonho particular de ninguém. Agora, quando você pega e descobre o sonho de Deus e se une ao sonho dele, aí os seus sonhozinhos vai se cumprir. Aí sim. Aí o seu sonho pode até se cumprir. Mas Deus não tem compromisso com o meu sonho, meu irmão. Deus é que tem um alvo, Ele tem um plano. Ele tem um plano, meu querido. E vai se cumprir. Outra coisa que eu aprendo aqui. A história já está determinada. Quem vai participar dela, não. É igual Judas, meu irmão. Já desde o Antigo Testamento estava profetizado que alguém o trairia. Mas quem? Não sei. É isso que a gente precisa entender. Nós não conseguimos entender que Deus tem toda a história escrita sem ter determinado quem vai fazer. Por isso você precisa dizer: eis-me aqui. Ele tem a história. Ele disse: olha, essa cabeça de ouro da estátua é Nabucodonosor. Esse peitoral aí de prata são os medos e os persas. Depois virão os gregos e vai destruir os medos e os persas. Depois virão os romanos e vão destruir os gregos. E isso aconteceu, meu irmão. Pronto. Pronto. A história é Deus que decide. É Deus que decide. Não há ninguém que escolhe a história. Agora você pode participar da história. Você pode ser um na história de Deus. Não siga a sua própria historiazinha. A história do meu casamento, a história da minha salvação. Tem muito mais coisa para fazer, meu irmão. Então, o aspecto temporal. Nós vimos a data da visão, no 3º ano. O livro não é cronológico. Assim como Babilônia caiu, os medos persas caíram, tudo vai cair mesmo. Vamos ver aqui o aspecto temporal. O capítulo 8, então, eu falei que é futuro para Daniel, mas não para nós. Tá bom? O capítulo 7 não. O capítulo 7 é futuro, inclusive, para nós. O capítulo 7, eu vou rever aqui para você recordar comigo aqui. No capítulo 7, nós vimos lá o primeiro animal, que era o leão, o Império Babilônico. Nós vimos o segundo animal, que era o urso, que eram os medos e os persas.
o terceiro animal, que era o leopardo, que eram os gregos. E aí nós vimos depois o quarto animal sem descrição, e que apareceram 10 chifres, mas apareceu um chifrinho. Lembra do chifrinho? Quem lembra do chifrinho? E o chifrinho dominou tudo, desandou tudo. Só que aquele chifrinho lá não é o mesmo chifrinho aqui. Porque aquele chifrinho lá aparece no quarto reinado, que é no romano, no reinado de Roma, no Império Romano. Mas o chifrinho aqui, ele aparece no terceiro, no Império Grego, no terceiro reinado. Vamos ver comigo aqui? Deixa eu ver aqui para eu ver o endereço certinho. No capítulo de número 8, no versículo de número 9, de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Está vendo? Né? Olha o verso 8, o bode se engrandeceu sobremaneira, o bode ficou grandão, quebrou-lhe-se e quebrou do bode o grande chifre. Em seu lugar saíram o que? 4 chifres notáveis, para 4 ventos do céu. Então assim, é do bode. Então nós já aprendemos aqui no versículo 20, o que é o carneiro. Olha o versículo 20, aquele carneiro com 2 chifres que viste são quem, gente? Os reis da... Então não começa com Babilônia agora. Então aquele carneiro são os reis da Média e da Pérsia. Amém? Volta para o 9 ali. Volta para o 8. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Vai para o 21 agora. Quem é esse bode? O bode peludo é o rei da... Volta para o versículo 7. Viu chegar perto do carneiro, né? Perto do carneiro. E enfurecido contra ele, feriu. Ele quebrou os... O que o carneiro tinha? Vai para o 20. Aquele carneiro de 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Aqueles 2 chifres, diga, um carneiro, 2 chifres. Um carneiro, 2 chifres. Média e Pérsia. Aqueles 2 chifres é a Média e a Pérsia. 2 impérios que se uniram contra a Babilônia. Agora veja comigo, ainda lá no versículo de número 7. Viu chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, o feriu, ele quebrou os 2 chifres. Não, volta comigo aqui no versículo... versículo 3, 8:3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um, o qual tinha 2, os 2 chifres eram, mais um era o quê? Mais alto do que o outro. O mais alto subiu por... Qual é o nome dos reinos, irmãos? Médio e... Qual é o último chifre então, irmãos? Os persas foram muito mais poderosos do que os médios. Os persas foram muito mais conquistadores do que os persas. Esses 2 chifres, um maior do que o outro. Esse maior foi o que apareceu depois. Foi o que dominou depois. Que é o cara que... O nome dele é Ciro. Porque os médios e os persas é o Dario e o Ciro. Que nós veremos mais tarde. Então Daniel está vendo aqui uma coisa futurística para ele. Para o Daniel. E aí volta assim, agora sim, o versículo 7. Vi chegar perto do carneiro e enfurecido contra eles e o feriu. Ele quebrou o quê? Os 2 chifres. Ou seja, esse carneiro, que é a Grécia, venceu os medos e os persas. E eu falei para vocês, quem é esse carneiro? Olha o verso 8. Olha o verso 8. O bode se engrandeceu sob maneira, na sua força. O bode se engrandeceu. Você viu que esse bode, olha o verso 7. Vi chegar perto do carneiro e enfurecido contra ele, feriu, ele quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sob maneira, e na sua força quebrou-se-lhe o quê? O grande chifre, porque esse bode tinha um grande chifre. Esse grande chifre, Alexandre o Grande. Diga Alexandre o Grande. Quem aqui já assistiu aquele filme Alexandre o Grande? Assista, irmão. Assista.
Ninguém foi como esse homem. Aqui chama o chifre de um chifre notável. Os historiadores chamam Alexandre o Grande de fenômeno. Ninguém foi tão bom estrategista militarmente falando como Alexandre o Grande. Ele acabou com os medos e os persas, dominou tudo. Ele só reinou 13 anos e conquistou tudo que se podia conquistar, tudo. Com 33 anos ele morreu. E morreu porque ele se levantou contra Deus. Por que contra Deus? Nem ele sabe que levantou contra Deus. Sabe o que ele queria fazer? Reedificar Babilônia. Ele era fã de Babilônia. Ele queria ser o que Nabucodonosor tinha sido. Mas o que Deus disse? Deus tinha dito que Babilônia o quê? Cairia. O grande problema quando você assistir o filme, você vai ver outros motivos, né? Outros motivos. Mas o Alexandre o Grande, ele tomou na cabeça, porque ele resolveu edificar o que Deus tinha destruído. É a mesma coisa lá do capítulo 5 de Daniel. Lembra lá quando o Belsazar estava fazendo uma festa? E apareceu aquela mão na parede, escrevendo lá o destino dele, lembra disso? Quem lembra disso, quando nós pegamos isso aqui? Não foi isso? E fazia uma festa, e desonrava tudo, e apareceu uma mão e falou assim, acabou, perdeu o playboy, sai fora. Não foi isso no capítulo 5? Perdeu, foi pesado, achado em falta, você rodou, perdeu, cai fora, sai fora, e morreu. Lembra que no capítulo 5, o Belsazar morreu. Mas, quando você acaba o capítulo 5, no final, a gente lê no texto que o Dario está invadindo Babilônia. Você acha que o Dario acreditava que Deus deu para ele? Dario não acreditava, meu irmão. Deus está na história, às vezes a gente não enxerga. Deus estava escrevendo na festa do Belsazar, você foi pesado, achado em falta, está perdido, cai fora malandro, cai fora, perdeu, mas o Dario está entrando na cidade, o Dario está mudando o rio Eufrates, está entrando na Babilônia por um lugar que ninguém imaginava que ele ia conseguir, ele está achando que ele é o tal, que ele é estrategista, mas é Deus que está entregando para ele, está entendendo, meu irmão? É Deus que está dando para ele. Deus fez isso várias vezes, meus irmãos. Eu lembro que um dos profetas, acho que foi Isaías, que ele disse que o Senhor ia usar um rei maldoso para ser vara, para ele bater no povo dele. Deus, levantando um dos profetas, disse, eu vou usar o rei da Síria para ser uma vara contra o meu povo. A história está nas mãos de Deus. Então aqui, o Alexandre, esse bode, com esse chifrão, com esse chifrão grandão, é a Grécia, mas representa o Alexandre o Grande, o maior conquistador de todos. É isso que ele representa. E ele chegou e estraçalhou os medos e os persas. E olha que os medos e os persas não eram sozinhos. Vocês lembram lá do capítulo 7, que os medos e os persas, aquele urso tinha 3 costelas, tinha costelas nos dentes, lembra disso? Os medos e os persas tinham um grande arsenal, gente. Dominaram o egípcio, a Síria, não era ele sozinho. Alexandre o Grande, por isso vale a pena assistir o filme, cara, assiste. Para você conseguir ver Daniel. Assiste o filme, porque o cara dominou tudo mesmo. O ruim de assistir aquilo é que tem muita sacanagem no filme, né? Tem lá umas boiolices no filme terrível ali, né? Esse que é dose, assistir o filme, vai aguentar para assistir para lá, né, irmão? Entendeu, querido? Mas é isso, é Deus que está entregando. Só que o Alexandre o Grande, que está conquistando tudo, 13 anos conquistou tudo, agora ele quer reedificar Babilônia. Isso não aparece no filme, isso os historiadores aqui falam. Ele quer reedificar Babilônia. Morreu com 33 anos. Imagina se esse cara vivesse mais 20. Então o pequeno chifre aqui sai da Grécia. Sai da Grécia. Não sai de Roma. O pequeno chifre do capítulo 7 sai de Roma. O pequeno chifre do capítulo 8 sai da Grécia. E aí eu fecho assim, olha. Deus trabalha com embriões. O anticristo, gente. Apareceu um anticristo que invadiu Jerusalém. Invadiu.
assou um porco no altar de Deus. O nome dele era Antíoco Epifane, que era um dos generais que ocupou o lugar de Alexandre o Grande, que é um desses 4 reinos aqui. Por isso que fala que vai atingir o povo santo, porque esses 4 chifres que vieram no lugar daquele um chifre, esses 4 chifres representam 4 generais, e um deles é esse Antíoco Epifane, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, assou um porco e fez os judeus comer porco. Judeu não pode comer porco. Ele obrigou os judeus a comerem porco. Além de assar no altar, que era proibido na religião deles. É isso que está. Então esse pequeno chifre aqui é um embrião. Ou seja, apareceu um anticristo, um antideus, um anti-ungido. Está entendendo? E aí o capítulo 8, meu irmão, esse pequeno chifre do capítulo 8, ele é usado ilustrativamente. Por exemplo, quando Deus chama os 12 de igreja, a igreja começou com 12 homens. Quem diria? E o Pedro não sabia, o apóstolo Pedro não sabia que um dia a igreja seria de brasileiros, japoneses, coreanos, portugueses, espanhóis, não sabia. Para o Pedro, a igreja sempre seria judaica. É sempre embrionário. Então aqui no capítulo 8 tem um pequeno chifre que vai arrebentar com Israel, e eu falo isso a semana que vem, que vai destruir tudo, que vai alcançar o povo, que vai escravizar o povo. Aí vocês estudiosos, existe um livro na Bíblia, existe alguns livros na Bíblia Católica que não são inspirados. Aí se você quiser entender um pouco do contexto histórico, essa guerra que esse Antíoco Epifane vai fazer, você precisa ler o primeiro livro dos Macabeus e o segundo livro dos Macabeus. É um livro apócrifo, é um livro não inspirado, só existe na Bíblia Católica, porque eles não creem na Bíblia mesmo, né? Para eles o que vale é o Papa. Então existem livros apócrifos, chamado primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Judite e um monte de coisa. Tem uns 14, 15 livros lá não inspirado. Então se você quiser entender essa guerra contra o povo santo, vai ler historicamente primeiro e segundo Macabeus. Aí você vai entender a guerra, como aqueles caras brigaram, e os caras brigando com ele, matando uns, humilhando eles, fazendo eles comer o que não devia ser comido, e um monte de coisa. Então para você entender, você precisa ler primeiro e segundo Macabeus. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, os estudiosos que gostam de ler a palavra, tá bom? Para você entender um pouco melhor. Então eu te dou esse endereço para você ler. Então veja, é embrionário. Esse pequeno chifre, ele é ilustrativo. Do mesmo jeito que o pequeno chifre vai desonrar. Lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus fala sobre isso. Jesus fala assim, quando ele fala do grande tempo da tribulação, Jesus fala assim, ó: quando virdes o abominável da desolação, do qual falou Daniel, quem lê entenda, está lá, capítulo 24 de Mateus. Quando ouvirdes falar do abominável da desolação, que falou Daniel, quem lê entenda, está lá sim, quem lê entenda lá, não é minha parte não, está lá. Porque é essa leitura, do mesmo jeito que esse tipo de anticristo, esse protítipo de anticristo, fez com o povo santo, isso vai se repetir no futuro. Então no capítulo 8, o pequeno chifre é um protótipo, é um embrião do anticristo que virá no futuro, que está no capítulo 7. Você está me entendendo ainda? Espero que sim. Por favor, não fala que não está entendendo, senão eu vou chorar. O que fica de lição para nós encerrarmos então? Deus está no controle. Vai aparecer reinos, vai desaparecer reinos. Aparecerão poderosos, aparecerão poderosos. Mas o nosso Deus está no controle. O Deus que você serve não é carregado por homens. É Ele que nos carrega no seu sangue. O Deus que nós servimos, nós não carregamos nas costas. É Ele que nos carrega no seu sangue. Existe uma história sendo desenrolada. Existe uma história. Deus já falou sobre ela. Ela está escrita. Você vai fazer parte dela ou não? Ou você vai continuar nessa vidinha de campanha, corrente, dá uma oraçãozinha aqui, faz uma oração ali, bota a mãozinha aqui, por favor me ajude? Ou você vai fazer parte da história, irmão, irmã? Você e a sua família vai fazer parte da história ou não? Você vai ser apenas um metodista ou vai ser um cristão verdadeiro?
Você vai ser apenas um seguidor de homens ou vai ser um homem de Deus? Não adianta você me seguir se você não serve a Jesus. Não adianta você me ouvir se você não ouve a Deus. A história está nas mãos dele. Ele já disse tudo o que vai acontecer. Ele apenas não deu o endereço. Ele não falou qual o país, qual é a nação, qual é o povo. Ele não disse. Ele só falou que o povo que vai vencer é o povo dele. Lembra que no capítulo 7, o que ficou claro ali é que o povo dele vence? Aqui não. Você viu que aqui não parece isso? Por isso que o Daniel cai por terra e desmaia. Ele fala, e agora? Ele fica assim sem entender, porque no capítulo 8, no capítulo 7, o povo dele vence do primeiro versículo ao último versículo. Nós provamos isso aqui semana passada. Desde o começo o povo de Deus vence, mas aqui não parece isso. Não é que não vença, mas não parece. Agora que a história está nas mãos do teu Deus, está nas mãos, irmãos. Você tem quanto tempo de vida? Ainda uns 10? Uns 20? Uns 40 anos? Ah, você quer ver mais uns 50 anos? Então que esses 50 anos que você vai viver, viva para Ele. Não confunda Deus com a sua história conjugal. Não confunda a história de Deus com a sua história familiar. É muito além disso, vai muito além disso. Seja luz, seja sal nessa terra. Deus chamou você do mesmo jeito que chamou a mim. Deus escolheu você do mesmo jeito que escolheu a mim. Que você possa se posicionar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nessa hora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse ao Senhor dizendo, eis-me aqui, Senhor. Eu gostaria que você falasse com Deus, dizendo, eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Eu quero fazer parte da história dos últimos dias. Eu quero fazer parte da história do fim dos tempos. Eu quero fazer parte da história, como Daniel fez, Senhor. Como Daniel fez parte da história. Eu quero ser um profeta na minha geração. Eu quero ser um seu servo nessa geração. Eu quero ser usado nessa geração. Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça, e que você possa levantar a sua voz. Que você possa abrir o seu coração, que você possa se render ao Senhor nesse instante, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus e se render a Ele, e se entregar a Ele. Eu me rendo, Senhor.